Boa noite. O médico substituto realmente substitui a altura? Este é o tema do bate-papo de hoje com Eurípides Mendonça, 5 de janeiro de 2024. Não são raras as substituições de profissionais em atos médicos, por vários motivos justificados, imprevisíveis, mas compreensíveis, e derivam de impedimentos como doenças, congestionamentos de trânsito. Quanto aos impactos, eles podem ser despercebidos ou extremamente impactantes. Esses são os que preocupam. Exemplo: um médico substitui o titular na assinatura de uma declaração de óbito. Impacto zero. Ou a comum troca de anestesiologistas no ato médico, cirúrgico. Mas uma súbita troca de psiquiatra ou de um obstetra aos 47 minutos do segundo tempo, para usar essa linguagem futebolística, claro que gera um forte impacto negativo na relação médico-parturiente familiar. Você, internauta amigo, já se viu envolvido num caso desse ou algum ente querido da sua família? Colocou-se no lugar dele, no lugar da gestante, mas e no caso dos impedimentos esperados, programados, como o recesso médico da virada de final de ano? Quais os prejuízos na relação médico-paciente? Há denúncias nos conselhos de medicina? Pergunto especialmente a você, gestante. A designação pura e simples de um obstetra substituto para aquele seu titular seria o suficiente? Contemplaria todas as suas aspirações, necessidades naquele momento sublime do parto? Ou então nenhum médico conseguiria em tão pouco tempo substituí-lo à altura? E então, neste dilema, o que fazer para conciliar o interesse justo das duas partes? Pois um obstetra precisa de repouso, de descanso para recuperar as suas energias e sempre terá no seu caminho, no seu recesso, uma parturiente próxima do trabalho de parto. E se o seu médico de confiança nem sequer indicar um substituto para ele que comungue com seu jeito, sua conduta de ser e de fazer, como ficam as vulneráveis gestantes parturientes? Quais, pergunto então, as orientações da Sociedade de Obstetrícia e do Conselho Federal de Medicina e Regionais? E do PROCON para casos como estes? E, principalmente, na assistência psiquiátrica, que precisa uma continuidade, principalmente nas medicações. A opinião dos internautas sobre este tema abordado neste canal em 25 de dezembro, dia natal deste ano passado. As respostas. Primeiro tema importante, especialmente para pacientes
que tem seguimento contínuo. Segundo a opinião da odontologia, foram 3 odontólogos ouvidos, consultório fechado em finais de semana e feriados, o profissional pode deixar contato com o cliente para casos de emergência ou dúvidas. Hoje, existem plantões em clínicas particulares e no Centro de Especialidades Odontológicos Públicos, o CEL, com O. Segundo outro odontólogo, nunca no meu tempo sagrado, que é onde tenho o complemento da minha renda até hoje, pois como o senhor sabe, o nosso salário público é vergonhoso. E o terceiro, do próprio Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, afirmando não ter normatização, assim como o Conselho de Medicina, para o recesso dos cirurgiões dentistas, mas afirma que geralmente os seus profissionais anunciam nas redes sociais ou diretamente aos seus pacientes. E que, em caso de urgência, acredito que fica a critério de cada profissional atender ou encaminhar. Mas, de certo, o paciente não pode ficar nunca desamparado pelo profissional odontólogo. Quarta contribuição do CRM de um dos países, dos estados do sul do país. Quanto ao recesso do Natal, não tem conhecimento de denúncias de pacientes. E, na sua maioria, há um acordo tácito entre médicos e seus pacientes. Além disso, há boas estruturas de retaguarda para urgências e emergências. E quinto, importante a palavra do PROCON, à luz do Código de Processo, à luz do Código de Proteção ao Consumidor. A minha pergunta ao PROCON: a interrupção temporária de prestadores de serviços por motivo das festas de Natal e final de ano, o que o prestador do serviço deve informar o paciente e cliente? Exemplo: início e fim da interrupção, que forma de aviso, se na entrada, se na recepção, e que mensagens telemáticas deveriam ou não ser emitidas? E a resposta soberana do PROCON? Não. O nosso Código de Proteção ao Consumidor é omisso quanto a isso. Até porque o prestador de serviço tem que seguir apenas o que for contratado. Logo, datas festivas como Natal, 25 de dezembro, e o Dia Internacional do Trabalho, 1º de cada ano, são feriados nacionais. Se o contrato não for específico para trabalhar nesses feriados, poderia ter um acréscimo no valor da diária, mas só em caso de acordo. O profissional é autônomo, trabalha se quiser, quando quiser. Eles fazem as próprias regras. Não tem como obrigá-los a prover, a fazer um serviço, se não quiserem. Tem que haver acordo entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor só atua quando existe um litígio no acordo, havendo ele, ou a possibilidade desse acordo. Não havendo a autonomia de ter disponibilizado. Mas uma vez este profissional ter agendado o serviço e caso não cumpra, aí sim cabe a atuação do PROCON em defesa do consumidor lesado. Já especificamente sobre os médicos autônomos, segundo o PROCON, segue um princípio parecido. Eles não são obrigados a atender, salvo
nos casos já que de urgências e que já tem acordo prévio anteriormente. Além disso, existe o Código Melhor, o Conselho Federal de Medicina e os demais conselhos com suas regulamentações específicas e o Código de Ética Médica. Vira o imbróglio? Profissional autônomo, o CPC, não regula neste caso. Restam, então, as esperanças nas nossas casas éticas e do CFM e do CFO, Conselho Federal de Odontologia. Sugestões deste canal Bate-Papo com Eurípides Mendonça para enfrentar esse dilema. Que haja uma normatização mínima. Vide nosso vídeo anterior, de 25 de dezembro de 2023, e que provisoriamente esta interrupção temporária dos atendimentos médicos seja chamada de recesso médico da virada de ano e que dure um decênio até 10 dias. Exemplo, início em 23 de dezembro e término em 2 de janeiro. Terceiro, não confundir férias com recesso. As férias têm previsão legal e é obrigatória aqueles 30 dias corridos para os que têm contratos trabalhistas, exemplo CLT, e o recesso, que é dos profissionais autônomos, que se aplica a ele, neles a interrupção é voluntária, se quiserem ou não. Conclusão: claro que, na minha modesta opinião, as obrigações de um serviço médico vão muito além de uma relação consumerista de compra e venda. Logo, médicos precisam se colocar mais no lugar dos pacientes. Nestes casos citados, urge a implementação de uma nova cultura de atendimento frente a um eventual ou eventuais impedimentos. E que, pelo menos, uma garantia de um médico substituto qualificado e acessível, e que não seja designado de chofre, de último caso, logo no início do relacionamento, para evitar que esse paciente sofra peregrinando por uma assistência especializada na ausência do seu médico de confiança. A sociedade conta com a sensibilidade dos Conselhos Federal de Medicina e de Odontologia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.